Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tenho que comentar sobre o debate que teve ontem entre o Arthur Duval, Mamãe Falei, e o Álvaro Borba, do canal Meteoro.doc. Pessoal, aquele debate foi um fiasco, sabe? Sempre quando tem um debate político entre lados opostos, é muito comum você ver nas redes sociais, no dia seguinte, as pessoas falando assim: o lado da direita vai falar que o Arthur Duval massacrou o Álvaro Borba. E o lado da esquerda vai falar que o Álvaro Borba acabou com Mamãe Falei. Porque quem tem uma ideologia política, uma militância, eles estão mais preocupados com a torcida do que em analisar friamente os argumentos e como foi realmente o debate. Isso aconteceu quando o Moro e o Nicolas Ferreira, lá também aqueles peritos que o Vilela levou. A maioria das pessoas não tem senso crítico para analisar friamente se foi um bom debate ou não. Eu, apesar de eu compartilhar mais de ideias da esquerda, pessoal, eu tenho que admitir, o Álvaro Borba ele foi péssimo. Péssimo no debate. E eu sou fã dele. Eu assisto o canal dele, eu sou inscrito, gosto dele, ele é inteligente, ele é educado, ele se comunica muito bem, sabe? O cara é 10. Mas nesse debate, pessoal, dá a impressão que ele foi completamente despreparado. Ele parecia uma vitrola arranhada, sabe? Sempre batendo nas mesmas teclas que o Arthur, felizmente, conseguiu refutar os argumentos dele. Ah, porque no Paraná você foi acusado por uma garota, não sei o quê, de ter tocado no seio dela, isso e aquilo. E o Arthur explicou a situação. Aí cada vez que o Arthur trazia um novo tema, o Álvaro voltava para as mesmas acusações que já foram batidas, debatidas, rebatidas ali no podcast. Eu digo, parece que ele não tinha preparo nenhum. Tem temas que ele não quis citar, e quando o Arthur trouxe esses temas à tona, porque bem ou mal o Álvaro fez acusações para o Arthur do canal dele, o Álvaro nem sequer tocou no assunto, que nem, por exemplo, o Padre Júlio. O Arthur Duval falou, bom, já que você não quis falar do Padre Júlio, eu vou trazer o assunto à tona. Foi lá e despejou um leque de mentiras. O Álvaro Borba, em vez de rebater as mentiras do Arthur Duval, ele teve essa oportunidade de fazer isso no podcast ao vivo, que tem milhares de pessoas assistindo, ele volta a falar da menina do Paraná. Ô Álvaro, que mancada, Álvaro. Você é um cara inteligente, é um jornalista, é um homem experiente. Você perdeu uma grande oportunidade de desmascarar o Arthur Duval ali, para todo mundo ver. Da outra vez, Álvaro, me leva para um debate com você. Eu desmascaro todas aquelas mentiras do Arthur Duval. Mas ele tocava num assunto como o Padre Júlio e você voltava a falar da menina do Paraná. Álvaro, aí fica difícil. O Arthur fez uma pergunta para você 500 vezes, se você achava que eles tinham feito um cenário e fingindo que era o Padre Júlio Lancelotti, você voltava a falar da menina do Paraná em vez de responder a pergunta. A única coisa boa que o Álvaro fez foi quando ele comentou do Arthur Duval, da cassação dele. Ali ele tocou na ferida. Ele falou, olha, você usou a Câmara dos Deputados de São Paulo, a LESP, só para gastar dinheiro público para fazer palhaçada, para fazer videozinho na internet. Isso tem um custo para a população, dinheiro público. Ali foi a única parte boa que ele foi no debate, foi ali, porque o resto, pessoal... Deixa eu explicar para vocês o caso do Padre Júlio Lancelotti. O Arthur Duval já começa mentindo, tá? Que é típico do MBL, é mentir. Ele afirma no podcast do Vilela que os 4 peritos que o Vilela tinha levado lá sobre o caso do padre, que analisaram o vídeo do padre, o Arthur Duval fala que até o perito que tinha falado que não era o padre, admitiu que era o padre. Aqui, ó. Até o perito que veio aqui no Vilela admitiu que era o padre. Isso é uma mentira, pessoal. É mentira. Vou explicar para vocês por quê. Quando você faz uma perícia sobre algo, você nunca bate o martelo. Você trabalha com probabilidade. Olha, tem tantos por cento de probabilidade de ser o padre, como tem probabilidade de não ser o padre. E eu, na minha análise, pela probabilidade, eu acredito que é o padre. Então é assim que funciona uma perícia. Mas em nenhum momento, vocês podem ver, está público lá o debate dos peritos, o perito afirmou que era o padre. Muito pelo contrário. Tanto que o Arthur Duval citou aquela sigla SMJ, salvo o melhor juízo, que é justamente para isso. Ele falou, pela probabilidade, eu acho que tem 80% de chance de ser o padre, salvo o melhor juízo. O que quer dizer salvo o melhor juízo? Quer dizer que você não tem certeza absoluta. Se alguém tiver uma evidência maior, uma perícia melhor, você vai acatar porque você está colocando ali uma hipótese, uma probabilidade. Então, assim como esse perito, eu acho que esqueci o nome dele, acho que é Grazino ou algo assim, ele falou, olha, tem a possibilidade sim de ser o padre. Aqueles outros peritos tirote, eles também falaram, tem a possibilidade de não ser o padre. Os 3 que estavam ali na bancada ao vivo, eles foram bem honestos com o Vilela. Eles falaram, tem sim a possibilidade de ser ou de não ser ele. Nós admitimos as 2 hipóteses, mas nós trabalhamos com probabilidade. Então o Arthur Duval mentiu descaradamente, dando a entender para o espectador que o perito tinha batido o martelo. Era o padre Lancelotti. É mentira, gente. O Arthur Duval mente. Isso aí não é verdade, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos trabalhar com a hipótese de que ali naquele vídeo que foi tornado público seja o padre Júlio Lancelotti. O que nós vimos no vídeo? Um senhor de idade,
apenas se tocando. Eu vou usar um eufemismo, tá? Se tocando. Isso não tem crime na lei. Não tem tipificação que criminalize isso. Até porque se tivesse, ia ter que prender o Brasil todo, então. Prende todo mundo, do presidente da República ao mendigo da esquina. Não tem crime de onanismo na lei do Brasil. Não tem essa tipificação criminal. Ah, Armadinho, mas ele estava ali com um menor de 16 anos. Primeiro, não aparece nenhum adolescente no vídeo. Não aparece, só aparece um velho se tocando. Tanto que aqueles mesmos peritos que o Vilela levou, que o Arthur Duval omite propositalmente, todos eles admitiram que aquela conversa que foi criada do suposto padre com o adolescente, aquela conversa não é da mesma data do vídeo. Então a gente não sabe com quem que o padre estava ali naquele momento. Podia ser com um adolescente, podia ser com uma loira, podia ser com um negão, podia ser com qualquer um. Não aparece ninguém no vídeo além do velho, tá? E mesmo se a gente admitisse que ele estivesse numa videochamada com um adolescente de 16 anos, pessoal, isso não é crime, tá? Tanto a lei penal quanto o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles falam que só é crime ter relações sexuais com menores de 14 anos. 14 anos. Então, de 14 anos para cima, não configura crime. Não tem crime nenhum nisso. Se alguém quiser, por exemplo, se relacionar com uma garota de 16 anos, como aquele amiguinho do Arthur Duval fazia, o Gabriel Monteiro, tetininha, Pacheca. Aquele lá, sim, ele saía com um monte de meninas de 16 anos e também não era crime. O crime do Gabriel Monteiro foi dois. Primeiro, ele foi acusado de estupro, e segundo, foi o crime de filmar essas adolescentes. Isso é crime pelo ECA. Agora, só o fato dele se relacionar com elas não é crime. Então, ali naquele vídeo, pessoal, não tem crime algum. O Arthur Duval fala que recebeu esse vídeo e foi chocado, parece até que é mais de um vídeo que ele recebeu, e denunciou ao Ministério Público. Ele denunciou por qual crime, pessoal? É pecado, agora é crime, agora um velho tocar uma, se conhecer? É crime? Cadê o Código Penal que diz isso? Cadê a lei? E outra, por que o Ministério Público não prendeu o padre, já que é um crime tão grave? O Ministério Público agora é petista, é comunista, é stalinista, que vê um padre cometendo um crime e não faz nada? Por que o Ministério Público arquivou essa denúncia contra o padre Lancelotti? Eles arquivaram, pessoal, porque ali não tem crime nenhum. Não tem crime. É só um velho num vídeo se tocando. Qual é o crime disso? Ah, mas tinha um garoto, também não é crime. Então, o Arthur denunciou o padre pelo quê? É isso que eu queria entender, que ele não fala em nenhum momento. Ele levou o Álvaro na conversa, deu um olê no Álvaro e criou uma narrativa que beneficia ele. Qual é o crime, Arthur? E outra, você acusar um padre só porque você pegou um vídeo de um velho se tocando, vendo que aquilo é um crime ao ponto de denunciar o Ministério Público, o que dirá então do Arthur que mandou um áudio lá da Ucrânia, no meio de mulheres fugindo da fome e da guerra? Elas são fáceis porque são pobres. O que ele quis dizer com aquele áudio? Quer dizer que era fácil chegar para uma mulher pobre em situação de guerra, oferecer um prato de comida e comer ela. Aí tudo bem, aí essa fala não é escrota, não. Foi uma fala escrota, eu admito, eu errei. O que ele fez é pior do que aquele vídeo do padre, gente. Porque ele queria pegar uma mulher em situação de vulnerabilidade por causa de um país invadido pela Rússia, uma situação de guerra que gera fome, sim, quando um país é atacado, falta comida. Ah, elas são fáceis porque são pobres. Como se ele fosse dar um prato de comida para uma mulher só para comer ela. O padre Júlio dá prato de comida para milhares de pessoas em situação de rua todos os dias e não quer comer ninguém. Coisa que o Arthur também mentiu, né, na live. Quando o Álvaro falou que o padre faz assistencialismo, ele falou que não. Como não, gente? Eu sou de São Paulo. Quem é aqui da capital paulista, ou mesmo quem não é, vem aqui em São Paulo e vê. Vai ali no centro, você procura a igreja do Padre Júlio no Google e vocês vê o trabalho social que ele faz. Ele dá prato de comida todo dia para os pobres e não tem intenção de comer nenhum deles. Você nunca vai ver o Padre Júlio falando assim das pessoas que ele alimenta. Eles são fáceis porque são pobres. Já o Arthur falou isso. E aí, descaradamente, ele distorce a fala dos peritos, cria uma narrativa falsa para dar a entender que era o padre, e mesmo se fosse o padre, ele não aponta qual é o crime. Cadê a tipificação no Código Penal, Arthur? Qual é a lei que proíbe um velho de se tocar? Qual é a lei? Artigo qual? Inciso qual? Cadê a lei? E eu conheço o Código Penal porque eu estudo. Onde é que está escrito que é crime isso? Você denunciou o padre pelo quê? E se é um crime tão grave como você dá a entender, né, para demonizar o Padre Júlio, por que o Ministério Público não prendeu o padre? O Ministério Público prevaricou? Então faz uma denúncia, Arthur. Chega aos superiores lá uma instância superior e faz uma denúncia. Eu fiz uma denúncia grave de um crime tipificado em lei e o Ministério Público prevaricou. Prevaricação é crime também. Cadê que ele fez isso? Rapaz, Álvaro, você podia ter metido todos esses argumentos na cara do Arthur, Álvaro. Aí o Arthur faz uma exposição mentirosa sobre o Padre Júlio. Você sabe que ele odeia o Padre Júlio pela questão política, porque ele quer ganhar voto e o Padre Júlio é de esquerda. E o Álvaro vem falar de menina do Paraná, Álvaro. Ô, querido, você é tão inteligente nos seus vídeos, você é tão bom, cara. Você deixou o Arthur te comer todinho ali no debate, cara. O Arthur acabou, triturou com você e você não teve nem resposta.
Quando o Arthur perguntou, você acha que o MBL forjou um vídeo? Você podia ter falado sim. Porque teve uma denúncia de um ex-integrante, inclusive deles, do MBL, que falou que o MBL estava preparando uma armação contra o Padre Júlio. Tanto que o Guto Zacarias, que é deputado aqui por São Paulo, deputado estadual, ele falou, não sei se foi em entrevista ou em depoimento, que quem queria fazer uma armação com o padre era um guarda municipal, uma armação contra o padre. O que prova, Álvaro, que ele sabia que tinha uma armação por trás, o MBL tinha ciência disso, independente deles tirar o corpo deles da reta, e agora ficou comprovado que eles estão tirando proveito dessa situação, o que mostra que eles já tinham conhecimento prévio de que tinha uma armação contra o padre, Álvaro. Você é um jornalista, Álvaro, você podia ter falado isso, podia ter acabado com o Arthur Duval. Sabe, e tantos argumentos ali que o Arthur falou, que nem, por exemplo, o caso lá de Marajó. Você podia ter argumentado com ele que se há algum caso de, por exemplo, de exploração sexual em Marajó, a função dele, mesmo não sendo deputado, é denunciar as autoridades. Não é lá ganhar mídia em cima, ou levar a câmera para poder se promover, etc. e tal. É só ele denunciar as autoridades. Porque quem tem realmente um real interesse de proteger as crianças, faz o que é certo, denuncia as autoridades. Cobra o Ministério Público do Pará, cobra as delegacias de polícia do Pará, os investigadores da Polícia Civil do Pará, cobrem essas autoridades, gente. Não ir lá fazer videozinho para poder chamar atenção e botar no YouTube, Álvaro. Você podia ter jogado isso na cara dele, entendeu? Até porque isso mostra que o Arthur não está preocupado mesmo em salvar a criança, ele está preocupado em se promover. Se tiver uma criança se afogando e não tiver câmera nenhuma, e tiver uma criança se afogando com uma câmera gravando, ele vai salvar a criança que está filmando, só para tirar proveito da situação. Você podia ter falado isso pra ele, Álvaro. Podia ter metido essa. Rapaz, é que nem aquele desenho do Pica-Pau. Se as autoridades tivessem sido informadas, nada disso aconteceria. Mas não, ele foi lá se promover. E dentre tantos outros temas ali, Álvaro, que você ficava só voltando no tema da garota do Paraná. Ó, ele foi acusado aqui por uma garota do Paraná. Tem o caso da Ucrânia, que também o Arthur mesmo admitiu que ele foi errado. E aí você voltava pro outro caso, que é o de Marajó. Pô, Álvaro, você ficou só dando voltinha, parecia uma vitrola arranhada. Sabe aqueles discos arranhados que ficava tocando sempre o mesmo trecho da música? E você perdeu uma grande oportunidade, querido. Sinceramente, Álvaro, eu sou de esquerda, mas eu achei muito decepcionante o debate. Achei que você foi muito despreparado, achei que você omitiu, não sei se ficou nervoso ou pelo fato de ser ao vivo e tal, que você não teve como ter um trabalho jornalístico antes, mas você perdeu uma grande oportunidade de desmascarar um monte de mentira do Arthur Duval, Álvaro. Outra vez me convida. Fala, Ronaldo, quer ir comigo no Vilela pra gente poder debater com o Arthur? Ele pode até levar outra pessoa, não tem problema. Porque, sinceramente, Álvaro, do jeito que foi feito esse debate, cara, só ajudou mais o Arthur Duval. O Arthur Duval ganhou muito mais visibilidade com isso e mais seguidores. Pode apostar, pode apostar. Tanto que em dado momento lá do debate, você acusa ele de se promover. Ele fala, isso mesmo, eu tô aqui nesse debate pra me promover. Aí ele falou assim pra você, Álvaro, porque você só veio nesse debate porque eu dou views pra tentar surfar no meu engajamento. Sabe o que você teria respondido pra ele, Álvaro? Não, Arthur. Eu só vim nesse debate porque se eu não venho no debate, você vai fazer videozinho dizendo que eu arreguei. Olha lá, Álvaro Borba tá com medo de debater com o Arthur Duval. Aí se eu venho, você alega que eu tô querendo surfar no seu engajamento. Então você é desonesto até nisso, Arthur. Porque se eu não venho, você ia fazer videozinho espalhando nas redes sociais que eu tinha medo de debater com você. Era isso que você tinha que ter respondido pra ele, Álvaro. Que você ia quebrar as pernas dele ali. Ó, tá vendo, pessoal, como o Arthur Duval é desonesto? Se eu não venho, ele vai falar que eu arreguei ou que eu tinha medo de debater com ele. Se eu venho, ele fala que eu tô querendo surfar no engajamento dele. Quer dizer, não importa se eu venho ou não venho no debate. Ele sempre vai criar uma narrativa contra mim. Álvaro, complicado. Fica a dica aí, tá? Eu sei que o meu canal aqui é pequeno, mas eu tenho outros canais aqui no YouTube, tá, Álvaro? Outra vez, ou qualquer pessoa de esquerda que for debater com alguém de direita, me chamem, pessoal. Porque eu tenho muito mais argumento do que ficar só com aquele disco arranhado voltando no mesmo ponto. Outra vez me convide, fala, vou chamar o Ronaldo. Eu sei debater educadamente, sem perder a paciência e estribeira. Sei usar bons argumentos. Eu posso apostar pra você que se eu tivesse nesse debate, aliás, quem quiser marcar o Arthur Duval, marca aí, tá? Se ele quiser debater comigo, vai ser um prazer, tá? Porque se eu tivesse debatido com ele, eu ia quebrar todinha as pernas dele com todos esses argumentos. Tá legal? Tá aí, pessoal, comente aí que vocês viram o debate, o que vocês acharam. Eu fiquei realmente muito decepcionado, fiquei chateado, por isso que eu tô fazendo logo um vídeo sobre isso, tá? Porque eu achei muito decepcionante. Comente aí o que vocês acharam, independente de ser direita ou esquerda, a gente tem que ser honesto. E sendo bem honesto, o Álvaro foi muito fraquinho. Como dizia a Paula Carosella, foi péssimo, horrível. Sabe, ele perdeu uma grande oportunidade. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, tá? Você sabe que o YouTube tá bugado. Tem que ativar também o bendito sininho. Se você vai se inscrever ou já é inscrito, ativa o bendito sininho. Comente o que vocês acharam, tá bom? Obrigado por ter assistido. Quem não viu o debate, tá público aí no canal do Vilela, que é Inteligência Limitada. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.